Boa noite a todos os presentes. Eu solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Quer fazer chamada? Professora Marisol, Mino Nicolai, César da Farmácia, Bete Manuel, Dr. Maurício, Dr. Rafael presente, Toninho Marangoni, Dirceu de Oliveira, Luan Rostirola, Carlinho Sartori. Estão abertos os trabalhos da 38ª Sessão Ordinária, do dia 1º ano legislativo da 17ª Legislatura, realizada hoje no dia 6 de novembro de 2017. Eu requeiro que a vereadora professora Marisol, leia um versículo da Bíblia. Boa noite a todos e a todas. A leitura nesta noite está no Salmos número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Palavra do Santo Evangelho, graças a Deus. Convite desta presidência e dessa Casa de Leis, nós temos a honra aqui de receber o promotor público do GAEMA de Campinas, Dr. Rodrigo Garcia, o qual eu peço a gentileza para que adentre em plenário e que possa sentar-se, e a presença do senhor Hilário Júnior, também ex-superintendente do CISBRA, que possa adentrar a plenário também. O doutor Rodrigo e o senhor Hilário, eles estão presentes nessa sessão de Câmara para falar um assunto que está no nosso cotidiano, que deve vir para pautas das discussões e votações desses dias. Prontamente, o doutor Rodrigo nos atendeu, podendo vir fazer as suas considerações, e o senhor Hilário também as suas considerações. De imediato, eu vou abrir a palavra ao senhor Hilário para fazer algumas considerações. Após o senhor Hilário fazer as suas considerações, eu passarei a palavra ao doutor Rodrigo e aos companheiros vereadores. Após as explanações, de uma forma tranquila, nós podemos fazer um bate-papo. Inclusive, conversei com o doutor Rodrigo há pouco tempo atrás, e todas as perguntas que surgirem, dúvidas, ele estará apto a poder responder. Também o Hilário aqui também poderá responder as perguntas. Então, o pequeno expediente será destinado a esta situação. Então, de imediato, eu passo a palavra ao Hilário para que inicie as considerações sobre... Do jeito que você ficar à vontade, Hilário. Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente Maurício, em nome do qual eu cumprimento os demais vereadores, agradecendo por esse convite para poder explanar um pouquinho do que vem sendo tratado nas cidades da nossa região, ou em todo o Brasil, essa taxa ambiental. Eu prefiro chamar de taxa ambiental do que taxa de lixo, porque hoje a gente não pode mais tratar lixo como lixo. Lixo hoje é resíduo valorizável que vem sustentando muitas famílias em todo o nosso Brasil. A gente, em todas as minhas apresentações ou algum tipo de convite que eu receba, eu sempre gosto de enaltecer o trabalho do catador. Hoje eu vejo aqui o pessoal da Ascorce, aqui eu tive o privilégio de trabalhar um tempo com eles, enquanto estive à frente do CISBRA, do Consórcio de Saneamento do Circuito das Águas, e dizer que o trabalho que eles realizam na cidade de Itapira e os outros catadores pelo Brasil é um trabalho fantástico que deveria ser extremamente enaltecido por todos nós, né? A taxa do lixo hoje, a taxa ambiental, ela veio para fazer com que nós tenhamos a capacidade de
reconhecer aquele resíduo que nós geramos. E ela veio para fazer com que nós, cidadãos de todas as cidades, possamos entender qual é a lógica da nossa função dentro de uma sociedade. Antigamente nós falávamos, problema do lixo é da prefeitura, problema do lixo da saúde é da prefeitura, problema do lixo de construção civil é da prefeitura. Não. Em 2007, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Lei 11.445 de 2007, ela fala que a responsabilidade é compartilhada. E a Lei 12.305 de 2010 fala que o gerador é o pagador. Isso é uma lei, são duas leis federais. Vieram para fazer com que nós aprendamos a conviver em sociedade. Porque hoje, o que nós vemos? Eu cheguei um pouco mais cedo com a minha esposa em Itapira, e nós fomos passear na praça, ali da igreja. E todas as lixeiras estão depredadas. Itapira implantou a cor cinza e a cor azul. Todas estão depredadas. Todos os resíduos ali dentro estão contaminados. Ou seja, a população pega o papel e joga com comida na lixeira de reciclável. A população pega a garrafa e joga junto com o alimento na lixeira de não reciclável. O que nós precisamos fazer? Investir em educação ambiental. Quem vai ganhar com isso? O município, que vai deixar de pagar a quantia que vem gastando com isso, e a cooperativa dos catadores, que vai ter mais resíduo para comercializar. Porque, afinal de contas, o catador geralmente é aquela pessoa que não tem uma oportunidade de trabalho como nós temos, não é? Então ele tem que ser reintegrado à sociedade, ele tem que ter novamente uma chance de trabalho. E a lei fala isso, da inclusão social dos catadores, né? É muito satisfatório quando a gente começa a conversar com os estudantes, mas é triste quando a gente termina a apresentação e o estudante põe o resíduo no local errado. E nós temos, como pais, mães, né, que chegar no filho e falar para ele o que você está fazendo. E é ao contrário, o filho que chega para nós e fala, o senhor está errado. Né? Muitas das vezes a gente recebe essa chamada de atenção do nosso filho. O que nós temos que fazer? Nós temos que passar por uma reciclagem. Nós temos que fazer com que o município tenha um mecanismo para auxiliar o cidadão a entender qual é o seu papel. Né? Hoje a gente vê que nós temos o orçamento municipal, onde ele tem separado lá, parte do orçamento é da saúde, parte de obras, parte da educação. E quando chega agosto, setembro, isso é comum em todas as cidades. O município precisa tirar recurso da rubrica da educação, da rubrica da saúde, da rubrica de obras, ou deixar de investir em algum lugar para fazer a gestão dos resíduos. O custo hoje do resíduo aumentou muito. Nós começamos a estudar as cidades em 2009, quando nós fizemos o levantamento de quanto era gerado por cada cidadão. Itapira gerava cerca de 680 gramas de resíduo por dia, por cidadão, por habitante. Hoje já está perto de 900 gramas. O que é isso? É o comodismo de irmos ao supermercado e encontrar os frios fatiados numa embalagem de isopor com plástico e depois o saquinho. Ou a carne fatiada. Nós nos acostumamos com isso. Troca de celular todo ano. Não é? Então isso, a geração de resíduos, virou um absurdo para o município custear. E a própria lei, as duas que eu falei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei do Saneamento Básico, elas dizem que o município tem que criar um mecanismo de sustentabilidade econômica para fazer a gestão dos resíduos. Quando nós tivermos implantado a taxa ambiental, nós vamos ter que fazer o quê? Ensinar o povo com educação ambiental
de como trabalhar com o resíduo gerado dentro da sua casa. Criar mais ecopontos de resíduo comum, criar ecoponto de resíduo de construção civil, ter a disponibilidade de uma empresa que possa fazer a correta destinação dos resíduos da saúde, porque hoje o município gasta cerca de 54 centavos o quilo por habitante para fazer uma limpeza de qualquer área que esteja suja no município. Vocês devem encontrar em Itapira diversos locais que tem lá resíduo da construção civil jogado de qualquer jeito. Custa ao município 50 centavos por habitante daquele resíduo que ela tem que limpar. E isso acontece todos os dias. Então nós temos que fazer. Eu gostaria de parabenizar os senhores vereadores por estarem analisando esse projeto de lei. De suma importância, porque se nós não tivermos esse discernimento, não aprovarmos isso, Itapira poderá estar gastando subsídio da saúde e da educação com a gestão dos resíduos, com a gestão do lixo. Então, nós não podemos falar, é um novo imposto, Não, isso já vinha sendo feito no Brasil e teria que estar sendo feito nas nossas cidades há muito tempo atrás. Nós estamos estagnados com a questão do lixo e nós estamos perdendo os nossos volumes de água, as nossas reservas hídricas por causa do acúmulo de resíduo em todos os lugares de forma desenfreada. Então, gostaria mais uma vez de agradecer por ter me convidado para poder falar um pouco da experiência que a gente tem. E outra, as nossas cidades da região, Olambra, Mojimirim, Amparo, Pedreira, Águas de Lindóia, cobram a taxa de lixo. Por quê? Porque não aguentam mais fazer a gestão sem ter um recurso para fazer essa administração. Presidente Maurício, muito obrigado, vereadores, e eu estou à disposição. Eu eu requeiro, conforme o regimento dessa casa, não há possibilidade de manifestação. Então, eu requeiro o respeito ao regimento dessa casa e que a gente possa dar continuidade aos trabalhos. Queria lembrar também que amanhã haverá uma audiência pública, no qual o Hilário também estará nessa audiência pública. Outras pessoas convidadas, técnicos também, para dar um suporte sobre não só a legalidade, mas também a necessidade e tudo aquilo que é realizado com os resíduos sólidos na cidade acontecerá no IESE, às 19 horas, no seu auditório, onde na parte técnica ambiental poderão ser melhor explanadas e haverá, inclusive, a possibilidade do questionamento da sociedade de uma forma geral. Agradecer, Hilário, pelo início da conversa e, sem mais delongas, eu primeiramente gostaria de agradecer a presença do Dr. Rodrigo, que se deslocou de Campinas até aqui, e como o senhor já esteve em vários locais, o senhor sabe que é um assunto peculiar, de suma importância e de muitas dúvidas dessa casa. E nessa casa está tramitando, nesse momento, esse projeto de lei. Então, agradeço a gentileza do senhor fazer esse presente. Então, de imediato, eu passo a palavra, que o senhor possa fazer as considerações iniciais. E, após isso, vamos abrir a palavra aos vereadores. Obrigado. Só segurar apertado, doutor. Segurar apertado. Oi. Boa noite a todos, boa noite ao vereador Maurício, agradecendo em nome de qual agradeço aos demais vereadores, agradeço o convite que me foi formulado nessa noite para a gente conversar um pouco sobre o que significa essa taxa e o que significa isso em termos da Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Apenas uma breve explicação por que um promotor de Campinas está aqui, né? Só para a gente poder entender um pouco do trabalho que eu realizo. Eu faço aqui, Itapira tem 2 promotores de justiça, eu faço parte de um grupo de atuação regional de meio ambiente que fica sediado em Campinas
e tem como área de trabalho a chamada bacia do PCJ, a bacia hidrográfica do PCJ, em torno de 72 municípios. A minha área de atuação específica são 24 municípios dentro da região de Campinas. Itapira não é a minha área de trabalho específica. Por que eu digo isso? Porque a minha área são 24 municípios desses 71 que compõem a bacia PCJ, mas eu acompanho, por conta da minha região, o trabalho dos chamados consórcios públicos de gerenciamento de resíduos sólidos. Um desses consórcios públicos é o CISBRA, que pega da minha região Santo Antônio de Posse, Pedreira e Morungaba. E Itapira é um dos membros do consórcio CISBRA, assim como Amparo também é um dos membros do consórcio CISBRA. Então, essa mesma conversa que nós vamos ter hoje aqui, eu já participei de debates semelhantes na Câmara Municipal de Amparo, que apesar de não ser o município também da minha atuação, está dentro desse contexto do consórcio CISBRA, por acompanharmos o andamento do consórcio CISBRA, nós temos todo o interesse em que as ações a serem desenvolvidas pelo consórcio ocorram e saiam efetivamente do papel. Então, por isso que eu me desloquei até aqui, me prontifiquei a participar e me deslocar até aqui, em função desse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Eu queria trazer algumas considerações iniciais, antes de falar exatamente sobre o projeto de lei. Não vim aqui, não é o meu papel como promotor, e não vim aqui defender um projeto de lei. Não é esse o papel que eu vim. Eu vim trazer considerações sobre o sistema legal que, de alguma forma, embasariam esse projeto de lei. Se o projeto é bom, se o projeto é ruim, se ele deve ser aplicado esse ano, se ele tem que ser modificado, se as premissas, se as bases deles estão certas ou estão erradas, esse é um papel que cabe aos representantes do povo aqui, aos vereadores que representam a população de Itapira. Então, eu não vou aqui tecer considerações ou valorizações, se o projeto é bom, é excelente, eu vou fazer considerações legais daquilo que eu entendo pertinente enquanto aplicação desse processo. Tá? Deixar bem claro em relação a isso, para que depois ninguém saia falando que o promotor de justiça veio a Itapira defender o aumento de imposto, defender a taxa. Não vim defender a taxa e nem o aumento de imposto. Eu vim expor um sistema legal que cobra que os municípios façam a devida valoração e o devido cuidado com os seus resíduos sólidos. É essa a minha função aqui, para deixar bem claro. Bom, como o Júnior disse, desde 2007 existe uma política nacional de saneamento básico. Essa política nacional de saneamento básico, ela veio trazer o gerenciamento dos chamados resíduos sólidos urbanos, que nada mais é do que aquilo popularmente nós chamamos de lixo. Lixo, do ponto de vista técnico da lei, são resíduos sólidos urbanos. Por que a gente fala resíduos sólidos urbanos? O resíduo sólido urbano é aquele resíduo da sua casa, do seu lixo da sua casa, que diferencia dos resíduos de construção civil, né, aqueles restos de construção civil, e diferencia dos resíduos de saúde pública, que são coletados nos escritórios, nos hospitais, nas clínicas, nas UBSs, nos PETs, portanto, aquele resíduo de saúde que é um resíduo muitas vezes contaminado. Bom, essa lei de 2007, ela previu uma série de princípios dentro dos quais o sistema de gerenciamento, seja ele de saneamento básico, água, esgoto e coleta de resíduos sólidos, ele tem que partir de uma premissa que é o equilíbrio fiscal do seu gerenciamento. Ou seja, aquilo que eu pago pela conta de água, aquilo que eu pago pelo afastamento, tratamento de esgoto, aquilo que eu pago por alguém parar na porta da minha casa, pegar aquele resíduo que está na porta da minha casa, transportar até um local e depois destinar adequadamente aquele resíduo, assim como deve destinar adequadamente o esgoto que eu lanço na minha casa, esse sistema, a lei prevê que ele tem que ter um equilíbrio fiscal, um equilíbrio econômico-financeiro, melhor dizendo, ou seja, o serviço ele tem um custo, ele custa um X, e quem usa por aquele serviço tem que pagar exatamente aquele X, ou seja, não cabe ao poder público subsidiar aquele valor que custa o serviço efetivo.
Eu vou usar o exemplo do saneamento básico, basicamente de água e esgoto, para a gente entender melhor o que eu quero dizer. Sistema de esgoto, os senhores constantemente ouvem isso na mídia. O sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, ele é absolutamente precário no Brasil. Eu não tenho o índice daqui de Itapira para falar, não tenho esse valor aqui de memória, mas constantemente os municípios têm pouco tratamento. Eles coletam, eles recebem o esgoto na porta da casa das pessoas, eles afastam para um lugar mais longe, mas eles não tratam adequadamente aquele resíduo. Mesmo que eu faça a coleta ou afastamento do esgoto sem tratar, isso tem um custo. O que os municípios, volto a frisar, não estou falando de Itapira especificamente, estou falando de uma forma genérica, de vários municípios. O que se faz na maioria das vezes? Você faz todo esse sistema a um custo não real, ou seja, eu não cobro de quem gera o custo efetivo que me custa esse sistema todo. Só que esse sistema todo tem um custo. Ele tem um custo de manutenção, ele tem um custo de gerenciamento e, principalmente, ele tem um custo de investimento. Naquela tarifa que eu cobro, eu tenho que prever também um custo de investimento para que eu amplie o sistema, para que eu melhore o sistema, para que eu possa comprar equipamentos mais modernos para aquele sistema. Tradicionalmente, o que sempre foi feito no Brasil e ainda é feito constantemente hoje, você não aplica o custo efetivo para a população, para quem tem que pagar aquele serviço. E o que acontece em relação a isso? Você sucateia o sistema e aí o sistema não consegue ser autossuficiente. Existem várias maneiras de eu fazer isso. Normalmente, é pelo uso político da tarifa. O que é o uso político da tarifa? Eu tenho que aplicar, vamos imaginar que eu tenho uma inflação anual de 10%. Para fazer um uso político daquele sistema, eu não aumento a minha tarifa no ano que vem, nem reajustando os 10% que foi o custo da inflação daquele período. Ou seja, eu vou lá e para agradar os meus eleitores eu aumento 0%, aumento 3%, aumento 4%, aumento 5%. Ou seja, eu não transfiro o custo efetivo total daquela operação para a população. Isso é muito comum em água, isso é muito comum em esgoto. E hoje nós vivenciamos o problema do lixo, ou seja, do resíduo sólido domiciliar. Bom, eu disse no início da minha fala, isso vem a partir de 2007, e em 2010 foi criada especificamente uma política nacional de resíduos sólidos, né? A partir de 2010. Então, 2007, Política Nacional de Saneamento Básico, em 2010 veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa política nacional, ela impõe, ela não pede, ela impõe que um dos seus princípios básicos é o chamado princípio que a gente usa do poluidor pagador, ou seja, quem polui, quem gera resíduo, quem causa um problema ambiental, paga. Paga pelo custo efetivo daquele prejuízo que ela tá tratando. Aí alguém pode questionar, bom, mas eu não sou um poluidor. Não, nós, sociedade, somos poluidores. Hoje em dia, raramente alguém, salvo quem mora na zona rural, tira leite direto de um animal. Você vai e você compra uma caixinha, né? O leite está dentro da caixinha. Você terminou de usar, você vai jogar água dentro da caixinha. Essa água vai ser canalizada e vai para um sistema de esgoto. Vai custar isso. Ou eu pego aquela caixinha e eu jogo no meu lixo. Eu jogo na frente da minha casa? Não. Eu coloco num saquinho, depois esse saquinho enche, eu ponho na frente da minha casa, alguém passa, recolhe, leva para um sistema de disposição final, ou seja, eu gero um custo para alguém de uma poluição que eu mesmo estou provocando. O que eu quero dizer com essa explicação é que hoje a lei não é que ela faculta, ela obriga, ela exige que quem polui deve pagar. Ou seja, nós temos que criar um mecanismo para que o custo efetivo desse sistema de resíduos sólidos, ele tem que ser custeado exatamente pelo que ele custa e por quem gera esse resíduo. Essa é uma primeira premissa
que a lei trata, ou seja, nós não estamos falando aqui, no meu entendimento, de uma faculdade, nós estamos falando de uma obrigação. E aí eu venho em algo que eu falei agora há pouco. Bom, se é uma obrigação, eu não estou aqui para dizer como essa obrigação tem que ser cumprida. Eu vou trazer premissas e a forma como essa obrigação tem que ser cumprida é o que essa casa legislativa vai efetivamente discutir, e para isso que esses vereadores foram eleitos. Bom, partindo dessas ideias, só um exemplo que eu me lembro que veio à minha cabeça agora, que eu acho importante a gente trazer. A gente precisa tomar um cuidado dentro dessas explicações que são teóricas e técnicas com aquilo que são boatos para tentar minar o que é uma obrigação legal. Eu vou usar um exemplo, não vou falar o município, mas vou usar um exemplo em que o sistema hoje de saneamento, a lei exige que ele passe a ter o que a gente chama de agência regulatória. Os senhores já ouviram falar, agência regulatória, eu tenho a ANEEL, que regulamenta a energia elétrica, eu tenho a Anatel, que regulamenta a telefonia, ou seja, eu tenho agências que fazem um papel de verificação do custo efetivo do serviço. Se eu tenho um problema para que o aumento de tarifa de energia elétrica, de pedágio, ocorra, tem que uma agência regulatória avaliar o custo daquele serviço. Bom, e nós temos hoje, com essa lei de 2007 do saneamento, as chamadas agências regulatórias de saneamento. O que, na minha visão, é uma maravilha para um prefeito. Por quê? Porque a agência regulatória do saneamento, o que ela vai fazer? O serviço de saneamento chega e fala o seguinte, olha, o meu custo total anual, ele é de 5 milhões de reais. Mas para que eu faça toda a manutenção que eu preciso, todo o investimento que eu tenho para 2018, essa arrecadação de 5 milhões, ela tem que passar para 5 milhões e 300. Para ela passar para 5 milhões e 300, eu tenho que ter um aumento X na minha tarifa. Tá? Ou vamos pensar, 5 milhões e 500, então eu tenho que ter 10% de aumento na minha tarifa. Bom, o serviço de saneamento faz esse cálculo e ele encaminha para a agência regulatória. E a agência regulatória, ela vai analisar a composição desse aumento para ver se ele é verdadeiro. E ela é uma agência independente, ela pode ter 3 caminhos. Ela pode dizer para o serviço de saneamento, olha, esses 10% que você está querendo é muito, então você tem que ter menos do que esse valor. Olha, esses 10% é exatamente o que você tem que ter realmente. Ou, o que você está me apresentando de aumento é insuficiente para as necessidades que você tem de investimento. Então, você tem que dar, ao invés de 10%, você tem que dar 11%. Portanto, a agência regulatória ela funciona como um mecanismo de proteção do sistema de saneamento. Bom, e aí esse determinado município, né, aqui da região, ele ia implantar, ele ia fazer a sua adesão, não sei Itapira como que é, mas ele ia fazer a adesão a uma agência regulatória existente. E aí vem a questão do boato. Né? Esse era o sistema legal, ou seja, ele ia participar de uma agência reguladora escolhida pelo município, o município é quem escolhe a agência reguladora que ele quer participar, ele ia participar de uma agência reguladora que ia fazer esse papel de controlar os valores, os reajustes da tarifa. E aí se espalhou um boato na cidade de que o que estava se fazendo não era a filiação do município a uma agência reguladora. O que se estava se fazendo era a privatização do sistema de saneamento do município. E esse boato pegou de tal forma que acabaram os vereadores votando contra, não porque não sei se não entenderam ou não, ou estavam muito pressionados pela população ou pelo boato que se espalhou no município. Então, nós precisamos entender, trazendo esses exemplos que eu estou dizendo para a nossa discussão de hoje, é preciso que a gente entenda que isso daqui não é um capricho, não é um devaneio, não é uma intenção de aumento de imposto pura e simplesmente do executivo. A implantação desse sistema de cobrança, ela é uma obrigação legal. E, evidentemente, o que nós depois podemos discutir, e os vereadores podem discutir isso com mais calma, é se a forma proposta pelo executivo é a melhor possível. Eu digo isso pelo seguinte, se a exigência da taxa de resíduos ela é uma obrigação legal,
O mecanismo de implementação é que pode ser efetivamente discutido. E aí eu quero trazer algumas ideias, algumas premissas legais que eu acho importante para essa discussão, que é a questão do seguinte. Hoje, como é que Itapira cuida do seu resíduo? Todo mundo aqui paga o seu imposto, paga o seu IPTU, o município recebe ICMS por transferência aí de compras de veículos, parcela, metade do IPVA que o município paga vem para o município, ou seja, o município recebe um bolo de valores que vem de impostos arrecadados por meio próprio ou arrecadados por meio de terceiros como o Estado. Bom, uma vez recebido esse valor, uma vez recebido esses valores, o que o município faz? Ele tem lá que gastar um X com o resíduo sólido. Como o Hilário falou, para ele custear aquele valor de resíduo sólido, ele tira do bolo da sua arrecadação, o que ele tem que pagar de resíduos sólidos, de tratamento, de afastamento, de coleta de resíduos sólidos para o município. Ou seja, ele está tirando imposto de todas as parcelas possíveis para pagar aquele sistema de gerenciamento de resíduos sólidos. E aí eu vou fazer um questionamento que vem um pouco a ver no que nós vamos discutir, o que os vereadores vão discutir e o que a população tem que discutir aqui nessa Casa Legislativa. É justo, e aí vem um critério que eu quero fixar, é justo que retire do bolo do imposto, do sistema de arrecadação do município, um dinheiro para pagar um valor global de tratamento de esgoto, de resíduos sólidos? Eu digo que não, eu me antecipo a dizer que não. Por que não é justo? Porque se eu sou um pequeno gerador, eu moro numa pequena casa, eu, minha mulher, meu filho, a gente tem um padrão de vida baixo, a gente gera, em vez de gerar 900 gramas, como o Júnior falou, eu gero lá 500 gramas por dia. É justo que, para pagar o sistema de tratamento de resíduos da cidade, eu pague, ou saia do mesmo valor de imposto, aquilo que eu tenho um comércio grande aqui no meio da cidade, que gera 150, 200 quilos de resíduos por dia. Ou uma pequena indústria que tem aqui no município, e que gere 200, 300 quilos por dia, e que o mesmo caminhão que passa na minha casa para pegar o meu meio quilo, passe naquela indústria para pegar 100, 150 quilos, ou naquele comércio do centro da cidade para pegar 150 quilos. Veja, nós estamos tirando para a mesma situação, com um volume totalmente diferente, nós estamos tirando da mesma fonte de arrecadação. Nós estamos tirando do bolo de resíduos, do bolo de impostos que o município arrecada e recebe. Aí vem uma questão que é primordial nessa discussão, que é a questão da justiça tributária. Quando eu crio um mecanismo de cobrança, e a taxa é um desses mecanismos de cobrança, a lei me permite que eu possa fazer essa cobrança justamente porque eu tenho um serviço divisível. Eu não vou conseguir cobrar de forma individualizada, no seguinte sentido: eu não posso passar na casa do vereador e, imagina, o caminhão passar lá, ele passa, pesa, o vereador aqui gerou naquele dia 2 quilos na sua casa, o outro vereador gerou 3 quilos, a outra vereadora gerou 5 quilos. É inviável economicamente cada casa você parar e pesar individualmente cada lixo, porque o sistema ele tem uma velocidade de arrecadação. Mas eu consigo dimensionar por região da cidade quanto que cada região, de uma forma geral, está gerando. Eu acho que é intuitivo para todo mundo aqui que a região central, ela é uma grande geradora de resíduo. Tanto é que aqui é feita coleta todo dia. Experimenta fazer coleta de resíduo dia sim, dia não na área central, que vocês vão verificar a quantidade de lixo que vai ficar acumulado na rua. Ou seja, a área central é uma grande geradora de lixo. Agora, se eu for num bairro de periferia, talvez se eu fizer uma coleta 2 vezes na semana, eu consiga atender adequadamente aquela população. Portanto, aquela população, ela é uma pequena geradora de resíduo. E aí eu volto, é justo que todo mundo pague igual? Não, não é justo.
porque eu estou tirando do mesmo bolo de arrecadação o valor necessário para equilibrar isso. Então, esse é um primeiro conceito que a gente tem que trazer em relação a isso. E aí, algumas questões, né? Ou seja, a gente tem que ter essa premissa na cabeça. Quem gera mais, né? Quem gera mais resíduo deve pagar mais pelo resíduo, pelo serviço que a prefeitura... Porque o que a prefeitura faz ao recolher o lixo na frente da minha casa, transportá-lo para um outro lugar e destiná-lo até um aterro municipal ou um aterro regional, o que ela está fazendo é prestando um serviço. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. E aí eu queria trazer alguns conceitos, algumas premissas que eu acho importantes nessa cobrança pelo uso, e são algumas coisas que eu particularmente não detectei no projeto do município, tá? E que eu acho que é importante para que a gente discuta, para que os senhores discutam, melhor dizendo, se essas premissas são importantes para a decisão agora, ou elas são premissas que podem ser utilizadas ou valoradas por uma discussão futura, né? A primeira questão, hoje, no projeto da prefeitura, a questão que se coloca é a proporcionalidade do imóvel, ou seja, eu vou fazer um cálculo via IPTU, né, via tamanho de cadastro do tamanho do imóvel dentro do IPTU. Esse é um mecanismo que pode ser utilizado? Em tese, sim, desde que ele não seja exatamente ao IPTU. Se ele for exatamente igual ao IPTU, ele é inconstitucional, porque vai usar a mesma base de cálculo do IPTU. Mas a gente tem que pensar, se a gente for pensar naquela questão da justiça tributária, nós podemos pensar o seguinte: eu tenho uma casa, um casal de idosos que em algum momento da vida tiveram vários filhos, tem uma casa lá de 500 metros quadrados, tem uma casa grande. Agora, aquele casal de idoso, morando hoje sozinho, os filhos casaram, né, não tem mais ninguém, só estão os dois lá, tem um consumo X de resíduo, mas a casa tem 500 metros quadrados de construção. Aí eu vou para o centro, eu vou para uma determinada localidade aqui da cidade, ou para o centro, ou para uma determinada casa, e eu tenho uma casa lá de 150 metros quadrados, morando 5, 6 pessoas, gerando 3 vezes, 4 vezes aquele mesmo volume de lixo. Voltando naquela ideia da justiça tributária, os dois devem pagar igual? Ou aquele casal de idoso que eu estou utilizando de exemplo, usando só a metragem do imóvel, eles não vão estar sendo injustiçados do ponto de vista tributário, porque eles vão estar pagando muito a mais, apenas e tão somente porque em algum momento da vida eles conseguiram ter uma casa maior? Ou seja, eu não estou gerando o que eu chamo de equilíbrio fiscal. Bom, esse é o primeiro ponto que a gente tem que raciocinar, a questão da proporcionalidade com o tamanho do imóvel. A questão quantas vezes a coleta passa na porta da minha casa? Se eu tenho um serviço diário, que é necessário, eu não posso pagar a mesma coisa de quem passa 2 vezes por semana. Então, esse critério, me parece, que deveria ser levado em consideração, porque o custo de passar todo dia é diferente do custo de passar 2 vezes na semana. Então, o número de vezes que a coleta ocorre é um fator importante a ser levado em consideração na questão da justiça tributária, daquilo que cada um paga efetivamente pelo serviço que é realizado. Outra questão, já falei isso anteriormente, agora no meio da minha fala, o volume que é produzido. Quer dizer, se eu moro num bairro, se eu produzo, na média, menos do que um outro bairro, onde eu tenho casas de padrão, quanto maior o padrão econômico da família ou do bairro, maior o volume de lixo produzido. Por quê? Porque as pessoas que têm um padrão de vida um pouco maior tendem a consumir um maior volume de produto industrializado, portanto tendem a consumir um maior volume de embalagens. Então será que e eu consigo, existem técnicas para isso, para que eu consiga diferenciar bairros ou regiões da cidade e saber quanto de lixo aqueles bairros e aquelas regiões da cidade produzem? Não, sim, eu estou querendo dizer, mas em volume, nem todo volume vai. Né? Então, ou seja, é o volume que vai para o resíduo. Outra questão, será que eu estou conseguindo discutir dentro do meu projeto um outro princípio que a política nacional traz, que a gente chama de princípio do protetor recebedor, ou seja,
aquele que gera maior quantidade de recicláveis de boa qualidade para a cooperativa, e depois nós vamos falar um pouco disso, ou seja, aqueles que produzem efetivamente o maior volume de reciclado com boa qualidade para a cooperativa, essa pessoa deveria, de alguma forma, receber algum benefício por isso, porque ela está não só colaborando com a cooperativa, mas ela está, por outro lado, se ela trabalha um resíduo de boa qualidade, ela está diminuindo o volume que o município vai dispor no aterro, portanto, ela está diminuindo o custo para o município. E aí existem vários mecanismos para isso. E uma outra questão que eu chamo aqui a atenção dos vereadores, no artigo 2º, parágrafo único desse projeto de lei, eu fico um pouco preocupado, porque eu não identifiquei no projeto de lei, sinceramente, e dei uma olhada no plano do CISBRA, uma questão que me parece importante, que é o seguinte: pela política municipal de resíduos sólidos, que é essa lei de 2010, que exige que o município tenha a sua política municipal de resíduos sólidos, ela faz uma diferenciação, ela estabelece que algumas categorias de pessoas ou de atividades devam ter plano de gerenciamento de resíduos próprios, porque tamanho é o tipo de resíduo ou é a quantidade de resíduo que produz, que não deveria ou não poderia o poder público fazer a coleta daquele serviço. E eu vou exemplificar alguns. Por exemplo, serviço de saneamento, né? O município não deveria coletar os resíduos da estação de tratamento de esgoto ou da estação de tratamento de água. Resíduos de processos produtivos ou de instalações industriais, ou seja, indústrias. O que eu quero colocar aqui é o seguinte: será que as indústrias do município, que tem no município instalada, o resíduo que ela produz através dos seus processos produtivos, quem que está recolhendo esse resíduo? Ele está mapeado? Ele está plenamente identificado? A prefeitura conhece para onde ele vai, quem recolhe, ou é ela própria que está recolhendo aquele resíduo? Porque se ela própria está recolhendo aquele resíduo, é errado. Serviços de saúde e serviços de mineração, bem como quando comércios são grandes geradores de resíduos. Vou usar um exemplo. Se eu pego um supermercado do município, e aquele supermercado do município, ele é um grande gerador de resíduo. O resíduo dele não é um contaminante, mas o resíduo dele ocorre pela atividade comercial dele em grande quantidade. Ou seja, aquele supermercado não deveria ser o poder público municipal que deveria fazer a recolha do resíduo sólido daquele grande gerador. Ou, se o município faz, deve cobrar pelo custo efetivo daquele serviço. Então, eu vejo aqui uma certa lacuna em relação a isso, porque no parágrafo 2º desse projeto, né, eu não faço uma distinção se esses serviços comerciais, industriais, jardinagem, se eles estão separados ou não desse sistema. Isso seria importante que houvesse uma discussão nesse sentido. Bom, apenas para citar... e um outro detalhe. Da forma como o projeto está apresentado, quando a gente faz a cobrança dos resíduos, né, dessa taxa de resíduos, junto com o IPTU, o IPTU tende a ser um imposto com uma inadimplência relativamente alta. Apesar de não ser um imposto tão caro quanto as pessoas imaginam, ele tende a ter uma inadimplência muito alta. Se eu atrelo a cobrança dos resíduos de serviços sólidos urbanos junto à cobrança do IPTU, eu corro o risco de ter duas inadimplências vinculadas à mesma forma de cobrança, né? Então, acho que precisa ser discutido se não seria melhor uma arrecadação independente para gerar um nível de cobrança, um nível de inadimplência um pouco melhor. O município de Amparo, eu participei dessa discussão o ano passado, em 2016, mais ou menos nessa mesma época, novembro mais ou menos, eu participei dessa discussão do município de Amparo e eles naquela época eles não chegaram a um consenso, acabaram não aprovando o projeto de lei, mas esse ano eles acabaram reapresentando o projeto de lei com algumas modificações e acabou sendo aprovado.
E eu acho, embora o sistema de cobrança daqui ele seja mais simplificado que o de Amparo, do meu modo de ver, da minha opinião pessoal, ele é mais equitativo, ou seja, ele tem mais justiça tributária do ponto de vista do projeto que vocês estão discutindo hoje. Por quê? Porque ele faz um cálculo em relação a todas essas premissas que eu coloquei, ou seja, ele calcula a área do imóvel, ele calcula número de coletas por semana, ele calcula o volume produzido segundo um processo que a gente chama de gravimetria, ou seja, ele identifica vários fatores que são inseridos dentro de uma fórmula e aí você estabelece o valor de que cada município, cada proprietário de imóvel, ou cada locatário, cada possuidor de imóvel possa pagar efetivamente por aquele custo. E uma coisa que a gente precisa avaliar também, precisa ficar bem claro para a população que está aqui presente, ou para a população depois que venha tomar conhecimento do projeto, qual vai ser esse custo efetivo? Se eu pegar uma casa de tamanho padrão do município de Itapira, quanto que cada um vai pagar a mais por mês, ou quanto que cada um vai pagar efetivamente para ter esse serviço que hoje é tirado desse bolo geral do orçamento do município. Se os senhores forem verificar esse valor, ele certamente vai ser muito mais baixo do que as pessoas certamente imaginam. No município de Amparo, não sei o valor que foi fixado aqui, não tem aqui em mãos, mas no município de Amparo, o menor valor foi 24,80 por mês. Então, ou seja, esse é o valor que cada um pagaria por mês lá, né? Então, ou seja, não é um valor assim tão absurdo em relação ao serviço que é posto, porque se nós pensarmos que nós tivéssemos que 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, pegar o nosso resíduo e levar até um local específico que a prefeitura indicasse, nós gastaríamos muito mais entre tempo, deslocamento, dinheiro de deslocamento, do que esse valor que seria pago. Calculando isso por mês, o valor seria muito mais alto. Então, o que nós precisamos discutir é se o custo do serviço... O serviço ele tem um custo, a prefeitura sabe. Quanto que ela paga todo ano para aquele serviço? Isso ela sabe. Tudo bem. Agora, se eu for dividir isso igualitariamente para todo mundo, é justo? Ou, se eu fizer novas faixas de consumo, eu consigo fazer com que alguns paguem menos e os que gerem mais, paguem mais. Eu acho que esse é o ponto, me parece central, um dos pontos centrais da discussão. Então, eram essas considerações que eu vim trazer. Fico à disposição, se os vereadores quiserem conversar. Evidentemente que eu estou trazendo uma visão legal. Volto só para finalizar, a falar lá do começo, eu não estou trazendo um modelo exato aqui. A maneira, o que eu estou dizendo assim, a obrigação legal ela existe. Tanto é que o Tribunal de Contas vem fazendo, em todos os municípios, vem fazendo apontamentos para os municípios que não estão fazendo essa cobrança. Ou seja, essa é uma obrigação que o município tem que cumprir. A forma, qual é o mecanismo, qual é o modelo, isso vai ter que ser discutido entre vocês, que são os representantes da população. Obrigado. Primeiramente, agradecer ao Dr. Rodrigo pela brilhante explanação técnica sobre o assunto. Como nós todos podemos observar, uma explanação realmente de ordem técnica de esclarecimento. Não tem nenhum tipo de tendencionalismo. Queria abrir, nesse momento, as perguntas dos senhores vereadores para que possam tirar as suas dúvidas. O Dr. Rodrigo está totalmente, como nós anteriormente conversamos, apto a responder as questões sobre a parte de legalidade, sobre a construção do projeto e tudo mais. Então, de uma forma geral, dou início às perguntas, tanto ao senhor Hilário como ao senhor Rodrigo, sobre o projeto de lei especificamente. Doutor Rodrigo, o senhor tem o valor maior de amparo? Você falou menor, o senhor tem o maior? Falou, eu não tenho o valor de amparo. O maior de amparo? Não me lembro de cabeça. Eu lembro que o valor menor que eu li na apresentação deles. Claro, tem. Amparo fez a divisão das residências em 4 faixas, né? Me permita, doutor Rodrigo,
houve uma modificação no projeto, até por conta que os vereadores solicitaram, e a menor faixa de pagamento de amparo ficou em R$ 9,99. E a maior, 200, se eu não me engano, 43 ou 223. A maior faixa residencial. Depois tem comercial e industrial. Com a palavra. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, do Dr. Rodrigo também, uma pergunta. Parece que essa taxa já vem embutida no IPTU. E também quando se fala dessas empresas que geram maior número de maior lixo, maior peso, tem que levar em consideração também que se pesa para o bolso do menor, também pesa para o bolso do maior, levando em consideração os empregos que é gerado nessas firmas, nas lojas, melhorando assim a economia, dando um up na economia da cidade. Eu acho que não ficaria justo e cobrar. Alguém poderia falar se já está embutido mesmo na taxa do IPTU? Porque sendo assim seria dupla, né? Cobrança dupla. Poderia isso? Alguém sabe falar com certeza se está embutido isso na taxa? Está embutido? Na verdade, se o senhor me permite, doutor Rodrigo, sei que não é uma pergunta. O doutor Rodrigo, de uma forma geral, Beth, ele veio para poder tirar algumas dúvidas sobre a legalidade, constitucionalidade e algumas peculiaridades do projeto de lei que versa. Mas, em relação ao IPTU, para que saibam, também tomamos o cuidado de ter uma análise. Doutor Rodrigo, em nossa cidade existiu a implantação da taxa do lixo em 94, se eu não estou enganado. Eu estou até com as leis em mãos. Ela passou ainda em 95 para 96 em vigor. De 96 para 97, ela foi suspensa através da Lei 2.786 de 96 e não passando em momento mais nenhum vigorar dentro do IPTU. Então, a sua pergunta, vereador, no caso, já existiu essa taxa sim cobrada junto com o IPTU e ela foi suspensa em 1997 a partir da Lei 2.786 de 96, dentro do seu artigo 6º. É igualmente suspensa para o exercício de 97 a taxa de remoção de lixo domiciliar e assim por diante. E a partir desse momento não existiu dentro mais do IPTU, dentro das suas outras formas descritivas, a cobrança de tal referida taxa. Eu também... Só de uma forma ordenada, só deixa ela concluir, doutor. Posso concluir? Pois não. Pode. Algum tempo atrás, teve a venda do SAI e há muito pouco tempo o perdão de uma dívida de uma servidora. Não foi avaliado pelo executivo e pelo legislativo vereador, da época? Deixa eu só fazer algumas considerações antes de qualquer coisa. Nós estamos aqui aproveitando o momento que o doutor Rodrigo está aqui e o senhor Hilário está aqui, para que nós possamos ter... Eu peço silêncio ao plenário, que não podem se manifestar. Eu peço silêncio ao plenário que possa manifestar. E o seguinte, de uma forma técnica, nós temos que aproveitar a presença do Dr. Rodrigo, do senhor Hilário, para que sejam diminuídas as dúvidas técnicas, legais, sobre os projetos de lei. A parte política, nós teremos outros tempos para poder discutir nessa casa, ou mesmo discutir dentro da audiência pública. É claro, vereadora, mas aproveite o momento que você está ao lado do nosso representante do Ministério Público para diminuir as suas dúvidas em relação ao projeto de lei, para que nós possamos ter construção desse momento que o Ministério Público está aqui e que o ex-superintendente do CISBRA está aqui. Então, eu peço aos senhores vereadores para que nós possamos conduzir de uma forma técnica a nossa reunião. Mas são coisas que certamente os dois não sabem. Com a palavra, vereador.
Boa noite a todos. Primeiramente, senhor presidente, demais vereadores, público que está presente aqui. Eu gostaria imensamente que o depoimento brilhante do eminente promotor seja anexado junto ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento que está para ser lido hoje nesse plenário. Concordo plenamente com o doutor Rodrigo. Eu acho que é um projeto, doutor Rodrigo, que foi enviado aqui sem consultar a população. Eu acho uma tremenda, de uma sacanagem com o contribuinte itapirense, os bairros periféricos, onde a varrição passa uma vez por semana, ter que pagar por metro quadrado. Concordo plenamente com o doutor Rodrigo que nós temos pequenas indústrias com metragem de 100 metros quadrados que geram mais lixo do que a casa de um cidadão que tem 50 ou 100 metros quadrados. Isso aí tinha que ser feito um planejamento no projeto. Infelizmente não foi feito. Outro problema que surge, doutor Rodrigo, e principalmente ao Hilário. É bom a população saber, e ter o Cristiano Florense presente, que fazia parte do Condema, e o Mino Marcati, que fazia parte do Condema em 2013. Nós aprovamos um projeto aqui na Câmara, que é o Plano Regional de Gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares. Essa lei é de 2013. E foi aprovado aqui por todos os vereadores, pelo Carlinhos, pelo Maurício, pelo César, pelo vereador que fala, que nós éramos da legislatura anterior. Pois bem, tem essa lei regulamentada aqui, e a lei federal, é bom todos os cidadãos aqui presentes saberem, que o artigo 35 da lei federal define as taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviços públicos de limpeza pública e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar, primeiro, o nível de renda da população da área atendida. O projeto de lei, hora nenhuma, fala em relação ao nível de renda e muito menos por bairros, e muito menos pelas indústrias e pelo comércio. O comércio central gera mais lixo, passa-se a limpeza todos os dias, e os bairros periféricos, as casas menores que falam que vai chegar até R$10 por mês, são os prejudicados, porque a varrição, a passagem passa em muitos bairros, e tem gente aqui que sabe, a dona Antônia, que faz parte do pessoal que está aqui presente das Corse, sabe muito bem que faz uma vez por semana. Isso aí não é princípio de simetria e muito menos de justiça social ou justiça tributária. Peço, e o parecer da comissão versa sobre isso, que está tendo uma discrepância entre a quantidade de lixo gerado, os dias que fazem a varrição, e a prefeitura simplesmente vem com um projeto falando por metro quadrado. Concordo plenamente com o doutor Rodrigo. O Código Tributário Nacional proíbe que uma taxa seja cobrada nos mesmos moldes do que o imposto. O município cobra o IPTU, que é por metro quadrado da área construída ou do terreno. A prefeitura, doutor Rodrigo, está fazendo a mesma coisa, cobrando por metro quadrado de área construída. Isso é errado pelo Código Tributário Nacional. Mas vamos lá, falamos do nível de renda da população, que o projeto não fala hora nenhuma sobre isso. 2, as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 3, aí recai no que o doutor Rodrigo falou, e quero que anexe o depoimento dele junto ao parecer da comissão. O peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio. Doutor Rodrigo, vamos chegar aqui
ao absurdo, se aprovado o projeto, de casas que não mora ninguém, que está fechada, vai ter que pagar a taxa de lixo. O Código Tributário Nacional proíbe isso, gente. Vai acontecer. Vai chegar imóvel no município que vai ter uma taxa de lixo maior que o IPTU. Isso é inadmissível para quem fala que precisa usar o dinheiro para fazer o aterro sanitário. É impossível. Se o IPTU for menor do que a taxa de lixo, alguma coisa está errada. E vem para os próximos dias o IPTU para essa casa. Então, de antemão, isso aqui que nós aprovamos, e está aqui em lei, já fala e derruba o projeto por si. Os critérios usados para estipular o valor que todos os cidadãos itapirenses vão pagar. Isso aqui nós aprovamos em 2013. Isso aqui, por si só, já derruba o projeto e todas as coisas anteriores que foram aprovadas em outro momento aqui na Câmara. Então, ficam aqui essas ponderações. O parecer nosso está diretamente relacionado com tudo aquilo que o doutor Rodrigo falou. Então, peço que tenha uma análise, uma interpretação, porque as pessoas que estão aqui presentes merecem uma resposta. Obrigado, presidente. Pois não. Não sei se o vereador concluiu ou não, mas eu acho que para fluir bem o trabalho, para a gente caminhar nessa sessão de esclarecimento, principalmente para todos os vereadores dessa casa, eu acho importante se dirigir principalmente a perguntas para os dois convidados de hoje. Eu realmente já iria... Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, eu acima dos dois convidados questão de está ordem, a população, doutor Luan. Sim. Tá bom? Eles... Questão de ordem, doutor. Questão de ordem, senhor presidente. Seu presidente. Tá olhando discurso o senhor tá fazendo nessa casa aqui? O que é isso, vereador? Tá olhando... Senhores... Corta os dois. Senhores vereadores. Primeiramente, eu vou pedir mais uma vez que, se existir questionamentos, sejam diretos aos representantes que estão aqui. Não permitirei mais nenhum tipo de discurso em relação a isso. Vamos aproveitar o tempo em que o promotor, Dr. Rodrigo, está aqui e que o Hilário está aqui. Caso não haja perguntas, essa presidência os dispensará por falta de questionamentos. Vossa Excelência, Dr. Rafael, fez um discurso sobre isso. Gostaria, inclusive, que o senhor pudesse formular a vossa pergunta, que ora foi proposta, que não, essa presidência não conseguiu compreender a pergunta. Eu não preciso, eu não quero que o senhor compreenda, eu quero que a população... Tudo bem, se o senhor não tem o senhor não está com a palavra. O senhor não está com a palavra. Eu pedirei que, novamente, os questionamentos façam-se às pessoas que foram convidadas para estar aqui prestando esclarecimentos. Continuam abertos os questionamentos ao Dr. Rodrigo e ao senhor Hilário. Dr. Rodrigo, primeiramente agradecer ao senhor pela presença, tanto o senhor quanto o Hilário. Gostaria da pergunta, o senhor, ouvindo atentamente a sua explanação, o senhor falou que essa taxa, seja de lixo ou ambiental, qualquer denominação que seja, é uma obrigação legal do município e que já existem alguns apontamentos do Ministério Público referente a essa taxa. Com o passar do tempo, ou já existe hoje alguma situação de renúncia de receita, se essa taxa não entrar em vigor, sim ou não? Eu sei que o Tribunal de Contas vem fazendo apontamentos nesse sentido, que os municípios têm que instituir a taxa, né? Porque ela é uma obrigação legal. Não conheço algum tipo de decisão ainda, ou algum tipo de ação que tenha sido imputada a responsabilidade de receita fiscal, seja ao Executivo, seja aos vereadores, em relação a isso.
Mas eu tenho que isso vai acontecer em algum momento. Eu acredito que o que está acontecendo pelo tribunal é permitindo que, como essa é uma discussão acalorada, tem todas essas vertentes que nós estamos presenciando aqui, o que está acontecendo hoje aqui, eu já presenciei em outras câmaras, evidentemente que é um assunto que sempre gera debates e controvérsias quanto à sua aplicação, mas por isso que eu volto, né? Eu comecei a minha fala dizendo, olha, a maneira de fazer, ela precisa ser bem discutida com a população, com os vereadores, mas que ela é uma obrigação legal, esse é um ponto que eu me debato, que é necessário que ela seja implantada, aí estudando os mecanismos mais adequados, mas desde que o serviço seja cobrado adequadamente. E o Tribunal de Contas vem fazendo esses apontamentos, e embora não possa responder pelo Tribunal de Contas, mas eu tenho a impressão que em breve isso vai começar a impactar em rejeição de contas, né, por conta, não sei se especificamente como uma renúncia de receita, mas como descumprimento de uma obrigação legal. Obrigado, doutor. Presidente. Pois não. Doutor Rodrigo, boa noite. No nosso caso aqui, como representantes do povo, vereadores, a gente tem todo ano a prestação de conta do Executivo para que seja aprovado ou não. Eu gostaria de entender, por exemplo, no caso existe um serviço de coleta de lixo por uma empresa contratada, né, que gera um valor anual. Isso já vem para que seja incluído, né, nas prestações de conta, aonde pode ter um apontamento ou não do tribunal pelo geral dos serviços, né, que possam ser prestados. Se caso uma taxa dessa, a partir do momento, como agora não existe o apontamento no tribunal, mas ela possa vir a ser um apontamento, né, como que seria o tratamento para a mesma situação, eu enxergo, onde já existe uma empresa que presta esse serviço, né, e essa nova implantação dessa taxa, que se isso depois seria transferido para essa empresa, esses valores, para que não fosse mais uma taxa cobrada, porque a prefeitura já tem esse compromisso nos seus custos, e isso vem todo ano junto com as prestações. Então essa cobrança do serviço de lixo já é feita pela essa empresa, que hoje gera em torno de 4 milhões e pouco por ano, né? Então, como que isso aí seria administrado? Não sei se o senhor entendeu a minha pergunta, não, que eu fico aqui pensando tecnicamente, porque seriam coisas diferentes, apesar do apontamento do tribunal, acho que seria uma coisa muito técnica, porque nunca aconteceu nessa casa também. Tá, não, a questão, assim, a instituição da taxa não tem a ver com o serviço em si prestado, ou seja, existe um contrato com a prefeitura, que é prestado por esse serviço terceirizado, isso vai continuar, isso hoje sai do orçamento de alguma rúbrica orçamentária de alguma secretaria, aqui parece que é da Secretaria de Meio Ambiente, como foi comentado, tem municípios que é da Secretaria de Obras, da Secretaria de Serviços Urbanos, cada município faz quem realizou o contrato sai da alíquota da rúbrica orçamentária daquele departamento ou daquela secretaria. Isso, teoricamente, não mudaria. A questão é que hoje, esse valor ele é retirado de um global do orçamento que o município obtém. O que aconteceria com a taxa é que isso seria vinculado à prestação do serviço, né? Ou seja, na teoria, pelo menos, você não retiraria verbas de outras áreas para custear esse serviço, porque esse serviço seria cobrado e pago separadamente através desse, ou seja, seria uma receita vinculada orçamentariamente, tá? Então, e aí vem a questão de que você implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, o Plano do CISBRA, ele custa. Hoje, como é que o município, cada município, através do consórcio ou por conta própria, consegue implementar essa forma com o seu orçamento? Hoje não, né, com a dificuldade financeira que os municípios têm. Então, isso ajudaria a separar as questões orçamentárias e permitiria que o município pudesse ter recursos para
efetivamente melhorar e implantar a política municipal de resíduos sólidos. Então, não afetaria o contrato em si. O contrato continuaria da forma que ele está hoje. Eu não conheço o contrato daqui, mas ele continuaria dessa mesma forma. O que ocorreria é que eu teria uma verba específica para o custeamento desse serviço. E aí, na minha visão, melhor que dentro daqueles conceitos de justiça tributária, ou seja, pagando mais quem gera mais e pagando menos quem gera menos. Eu gostaria também... Você quer fazer a pergunta primeiro, vereadora? Primeiro, a resposta para você. Nós estamos aqui representando o povo. E eu moro num bairro de periferia. Hoje foi colhido na caixa do correio da minha casa uma pessoa pedindo, pelo amor de Deus, nós podemos passar fome, e isso como fica? Tirar mais dinheiro, se pagamos os impostos, para onde vai o dinheiro? Então, eu quero falar que eu agradeço a presença dele e achei muito bonita a sua explanação, como a do outro menino. Mas eu não concordo, porque pela falta de medicamento que está tendo nos postos, ou a pessoa que usa remédio, ela vai ter dinheiro para comer ou para comprar o remédio. Uma pessoa que paga aluguel, compra remédio, paga comida, cadê o dinheiro dela? Já foi. Isso quando tem. Então, eu me coloco totalmente contra a taxa do lixo, desde... quando surgiu quando desceu isso aqui para casa. Eu quero falar que eu sou representante do povo e vou representá-los com total confiança e convicção daquilo que o povo quer. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Rodrigo. O IPTU da nossa cidade, ele é cobrado, obviamente, por metro quadrado, porém, ele também tem alguns outros itens que são levados em consideração. A questão dos bairros, existem bairros que o valor agregado ao imóvel ele é considerado, por exemplo, se há piscina, a qualidade da construção, e isso impacta sobre a maneira que é cobrado esse IPTU e não apenas sobre a metragem quadrada. No caso especificamente da taxa de lixo da nossa cidade, que está tramitando pela casa, essa cobrança ora proposta por metragem quadrada, o qual envolve uma súmula, acho que é uma súmula vinculante, inclusive, número 19, que versa sobre esse tipo de cobrança, ela pode ser considerada inconstitucional, esse tipo de cobrança, em virtude de ser pela metragem quadrada e não levar alguns outros pontos, como a Vossa Excelência levou em consideração. Entendo que a metragem quadrada, em bairros mais populares, onde foram construídas casas populares, a metragem normalmente desses imóveis também são menores. E em bairros mais abastados, isso não é uma regra, né, é claro, normalmente a metragem desses imóveis são mais altas. E isso, logicamente, gera uma contribuição menor, normalmente em casas menores, e uma contribuição maior para casas maiores. Mas sobre a constitucionalidade e legalidade da proposta que veio do Executivo para o Legislativo, ela esbarra na constitucionalidade da cobrança, ou mesmo dessa maneira que, tendo proposta, não necessariamente sendo, como Vossa Excelência disse, talvez a mais justa, ela tem a constitucionalidade e a legalidade, ou ela pode ser considerada ilegal? Tá. Para fazer essa afirmação, eu precisaria olhar o Código Tributário Municipal, verificar qual que seria essa base, né? E eu acho que esse é um papel que precisaria, talvez, o jurídico da casa fazer uma análise mais detalhada. Ou seja, você vai analisar qual... Não, é uma explicação técnica. Precisaria verificar qual é a base de cálculo efetiva utilizada no IPTU, né? E comparar com o cálculo realizado aqui. Se for idêntico, se for usado um elemento, a jurisprudência do Supremo fala que não, mas se for basicamente a mesma base de cálculo, isso pode gerar uma questão da inconstitucionalidade. Então, isso precisaria ser analisado com calma dentro de um processo, de um parecer jurídico, né? Para avaliar se isso efetivamente... Mas o risco, quando ele se utiliza a metragem, o risco de se gerar uma inconstitucionalidade, ele é grande. Então, precisaria tomar bastante cuidado nessa análise em relação ao que está sendo levado em conta. Eu não conheço o Código Tributário do município para saber exatamente
teria que fazer isso de uma forma de um estudo, então seria o caso, se já não foi feito, da assessoria jurídica da casa fazer essa avaliação para que os vereadores pudessem ter um pouco mais de certeza em relação à decisão. Perfeito. Obrigado. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora. Bom, boa noite a todos e a todas. A minha pergunta vai, primeiramente, antes de fazer a pergunta, gostaria de agradecer a presença do doutor, promotor, do senhor, seu Hilário. A minha pergunta vai para o senhor, seu Hilário. A CISBRA já tinha comunicado ou a vida útil do nosso aterro? Ela já tinha dado alarme? Porque que dá a impressão é que eu ouço anos falar que já estava no limite, lá no limite mesmo. Então dá a impressão que o nosso município não fez a lição de casa e acumulou, e agora, sabe aquele aluno que não consegue fazer? Deixou acumular? E sendo que já, estou fazendo essa pergunta para o senhor, já sabia dessa vida útil do aterro ou ela não sabia, o município? Professora Marisol, boa noite, muito obrigado. O CISBRA, ele não tem a capacidade de fazer a gestão e a fiscalização dos aterros. Quem faz isso é a CETESB. Mas, como a senhora mesmo disse, eu comecei a estudar os municípios que integram o CISBRA desde 2009, e não só o aterro de Itapira, de 2009 para cá, vem recebendo apontamentos de que precisa ser ou ampliado ou encerrado as atividades. Itapira, por si só, foi considerado, eu não me lembro se em 2015 ou 2016, pelo município Verde Azul, como a 4ª melhor cidade do país em termos ambientais. Sim, né? Depois ela deu uma caída, né? Então foi esse ano? Não Porque sei. vai sair a avaliação agora. Mas o que eu queria passar para a senhora e para a demais população é que o que a gente sabe é que os aterros têm mesmo uma vida útil, que a própria CETESB é que analisa isso. Eu não teria condições de falar para a senhora ao certo, mas sei que desde 2009, quando a gente começou a estudar, os municípios já se falava em fazer uma ampliação de Itapira. 2009, né? Desde 2009. Tá, muito obrigada. Imagina. Pois não. Eu vou na mesma linha de pensamento da vereadora Marisol, e o Hilário disse que não era de competência do CISBRA, mas surge aqui um questionamento, e é muito importante nós termos um promotor público no meio dessa discussão, porque o Ministério Público de Contas, doutor Rodrigo, fez menção para rejeitar as contas do prefeito Paganini por ele não fazer política pública relacionada ao saneamento, resíduos sólidos domiciliares do município. Esse apontamento do Ministério Público de Contas foi para a rejeição e foi uma das ressalvas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então é importante nós termos um promotor aqui que o mesmo órgão técnico do Estado de São Paulo rejeitou as contas do prefeito Paganini por ele não fazer políticas públicas de resíduos sólidos. Não é eu que estou falando, é o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. E os vereadores dessa casa não levaram em consideração isso e derrubaram esse parecer do Ministério Público de Contas. Então, em relação a isso, eu não acho justo a população pagar por uma conta se o prefeito não fez gestão lá atrás e o Ministério Público de Contas mandou rejeitar as contas dele. Vai cobrar do prefeito, não é o povo que tem que pagar essa conta. E o promotor está aqui, é o mesmo órgão técnico que veio aqui falar. E tudo aquilo que ele falou, o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo disse estar aqui nessa casa, fora lido, aprovado aqui, e os vereadores do mandato anterior votaram para derrubar o parecer do Ministério Público de Contas. Eu e o César votamos contra.
Então é muito preocupante não ter feito o dever de casa e agora vir aplicar uma taxa para a população. Vamos usar esse parecer do Ministério Público de Contas do porquê de rejeitar as contas do Paganini. Porque ele, em 3 anos, ele não fez menção às condições do aterro sanitário. Não adianta o município de Itapira ser verde e azul, ser o 5º, o 6º, se o aterro sanitário está na condição que está. O Ministério Público de Contas fala. Então é importante o público saber disso, porque se veio uma pessoa de gabarito para falar tecnicamente do projeto, que é um promotor público, o Ministério Público de Contas deu parecer para a rejeição das contas do Paganini. Então, nós estamos fazendo uma discussão de um mesmo órgão técnico, sendo que o Ministério Público de Contas mandou rejeitar, por falta de política. Então, surge aqui uma dúvida muito grande. Muito obrigado. Eu gostaria mais uma vez, o senhor está usando espaço, entendo do seu discurso, mas formule a questão necessária à promotoria ou ao Hilário, para que a gente possa sanificar as dúvidas. E também... Então, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Rodrigo. Por favor. Eu não sei se dentro da área específica que ele atua como promotor público em Campinas, se ele tem conhecimento, quais são os parâmetros que o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo usa para rejeitar as contas de um prefeito? Quais são os critérios em relação às políticas públicas e em relação àquilo que nós estamos discutindo aqui? Se Vossa Senhoria não souber, fique à vontade para responder. Tá. Bom, os critérios utilizados por eles eu desconheço, porque é uma atividade, eles analisam basicamente a questão de contas públicas, não é uma área que eu atuo, então desconheço os critérios efetivamente que eles utilizam para isso. A questão é que, quando a gente fala de política pública ambiental, e aí envolve também a questão dos resíduos sólidos, ele é um conceito bem amplo, né? Quer dizer, a lei 12.305, no seu artigo 19, ela traz qual o conteúdo mínimo que a política municipal de resíduos sólidos deve conter, ou seja, ela estabelece qual é o conteúdo mínimo que essa política ambiental específica vai trazer. E, respeitando a sua opinião, mas no meu entendimento, a aplicação do princípio do poluidor pagador e, consequentemente, a cobrança adequada de quem gera mais e quem gera menos, ela é um dos pilares dessa política. Né? Não é o único, ela é um dos pilares. Né? Evidentemente que isso é muito mais amplo, né? Isso envolve a questão de como eu gerencio, de quanto eu reduzo do meu volume, de como são as campanhas educativas que eu faço no meu município, como que eu disponho efetivamente do meu resíduo. Então, quando me parece, fazendo uma leitura mais superficial do que o Tribunal de Contas falou, quando eu falo, olha, não acompanhou, não está implantando adequadamente a política, é de uma forma geral, né? Ou seja, provavelmente eles até apontaram, isso precisaria ler o parecer deles para ver o que eles indicaram lá como não atendimento à política. Mas esse conceito da política ambiental municipal, ele é muito amplo, né? E no caso especificamente de resíduos sólidos, o meu entendimento é que ele tenha que atingir o conteúdo mínimo desse artigo 19 da Lei 12.305 de 2010, que ele estabelece quais são os parâmetros e o que o município tem que atingir em relação a essa questão do gerenciamento do resíduo sólido. Então, evidentemente que a partir do momento que o município vai implementando e vai adequando esses procedimentos, é que ele vai atingindo esses parâmetros. Continuam abertas as perguntas. Para finalizar, doutor Rodrigo, da vossa presença, o senhor falou sobre a obrigatoriedade dessa criação dessa taxa. Para um entendimento de ordem pessoal, existe uma lei que institui essa necessidade. Como ela funciona? Como o senhor disse sobre essa obrigatoriedade e essa necessidade, né, de uma forma técnica, nas reais palavras, o que quer dizer isso para o município? Como nós, vereadores, devemos encarar
possível criação, ou talvez a obrigatoriedade dessa polidor-pagador, de uma forma para entendimento e para que o bom trâmite nessa Casa de Leis desse projeto possa acontecer? Bom, eu vou voltar numa questão que eu falei logo no início da minha fala, né? O meu entendimento, o entendimento do Ministério Público, e aqui o meu entendimento é no sentido de que existe a obrigatoriedade do município criar esse mecanismo de cobrança de forma de justiça tributária e tudo mais. A forma como isso vai ocorrer que tem que ser discutida, né? O entendimento que eu tenho, e eu acredito que o Tribunal de Contas tem um entendimento semelhante, senão ele não apontava essas omissões nas análises que os municípios estão sofrendo, porque ele aponta a não existência da cobrança dessa taxa. Bom, é no sentido de que a obrigatoriedade existe, e quando a gente fala da obrigatoriedade, ela envolve aí uma divisão de poderes, executivo e legislativo. No meu entendimento pessoal, não caberia tecnicamente à Câmara simplesmente dizer, não crio a taxa. O que cabe a ela é discutir mecanismos, formas. Se o projeto de lei do Executivo não está adequado aos princípios tributários, não está adequado à forma de cobrança, ao equilíbrio da justiça tributária, então cabe exatamente esse o papel dos vereadores. Esse projeto nós não aceitamos porque ele não atende a tais pressupostos. E aí força o Executivo a reencaminhar um projeto que esteja adequado àquilo que os vereadores discutiram. Acho que esse é um papel de divisão de poderes entre o que cada um estabelece. Chegar ao melhor mecanismo, que é o grande desafio que os senhores têm. Quer dizer, qual é esse melhor mecanismo, né? Essa cobrança por testada, por tamanho de imóvel é o adequado, né? E aí a gente vem aquela questão, quer dizer, será que o cadastro de IPTU do município está tão bom assim para que eu possa utilizar esse mecanismo? Porque o grande problema é que às vezes os cadastros de IPTU dos municípios são muito desatualizados, né? Eles não refletem efetivamente a condição que existe. Quando que foi feita a atualização, em termos de tamanho de áreas e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer é que assim, os mecanismos, as formas, os sistemas que podem ser utilizados, exatamente são os senhores que vão debater, e eu não vou falar aqui qual é melhor, qual é pior, porque esse é o papel dos senhores, eu estaria entrando na discussão da atribuição dos senhores. Agora, a minha visão é que a obrigação, sim, ela existe, e cabe aos senhores descobrirem, junto com o Executivo, dentro de tratativas aí dentro do sistema, qual que seria essa melhor opção. O que eu disse, Amparo, eu estou usando o exemplo de Amparo, porque eu participei desse processo da mesma forma que eu estou aqui, eu participei lá. Em 2016, o primeiro projeto que foi apresentado, que eu fui falar basicamente o que eu estou dizendo aqui, ele acabou depois não sendo aceito, né? Eles acabaram encaminhando para uma comissão, entenderam que tinha que passar por comissões, que o projeto estava muito atropelado e tudo mais, acabou não sendo aprovado naquele ano. Como é um aumento de imposto, como é uma criação de uma taxa, né, de um tributo, tem que ter aquela anterioridade tributária, tem que criar de um ano para o outro, né? Não foi aprovado naquele ano, se refez todo o estudo do projeto e tal, e ele acabou sendo aprovado. Aí o Hilário trouxe aí a notícia de que houve ainda algumas modificações dentro da Câmara de Vereadores, mas ele passou por uma pequena modificação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que assim, o importante é que isso venha à discussão. A forma, isso vai sair da discussão. Mas eu acho que o mais importante é que a gente discuta, e aqui respeitando, né, o que a vereadora iria colocar, evidentemente que quando a gente discute isso, o que acontece é isso mesmo, a população, mas eu vou pagar, mas e o que eu estou deixando de receber lá em saúde, educação, e eu já pago isso, eu tenho que aumentar o aterro, e demorou-se tantos anos sabendo que o aterro ia ser encerrado e tudo mais. Agora, uma questão que precisa ficar clara, vereadora, é que me desculpa o nome, eu não guardo o nome de todo mundo, mas assim, a gente precisa entender que assim, a taxa não está sendo instituída porque precisa de um novo aterro, né? Ela está sendo instituída pela cobrança de um serviço que já existe. O que está se dividindo é o mecanismo tributário disso daí. Em vez de eu tirar do bolo da arrecadação, eu estou criando um mecanismo de cobrança específica daquela questão. O que a gente teve em Amparo, eu vou trazer essa discussão para cá, que eu percebi que ela não apareceu aqui, né?
Mas lá surgiu uma discussão, e algo que vocês podem discutir, que é o seguinte, tá bom, então tá, eu vou criar uma alíquota, né? Eu vou criar uma taxa, melhor dizendo, onde eu vou cobrar separadamente aquele serviço que sai do bolo do meu imposto. Aí a pergunta que fizeram lá, um vereador fez lá em Amparo, e isso é algo que tem que ser discutido, eu não tenho a pronta resposta. Tá bom, para que isso ocorra, eu vou diminuir algum outro imposto ou não? Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu tenho um serviço que já é retirado da cobrança geral do imposto. Eu vou fazer a arrecadação daquele valor, eu tenho lá, alguém 4,5 milhões, alguém falou 5,5 milhões, vamos lá, eu tenho aquele valor que já é conhecido hoje, porque está em contrato, é pago todo ano. Aquele valor, eu vou substituir a retirada dele do orçamento geral por uma cobrança específica mediante uma taxa, ponto. Tá bom. Teoricamente, vou arredondar, 5 milhões estarão sobrando dentro do orçamento, concorda? Porque eu criei um outro mecanismo de compra. Aí, essa é uma discussão que a sociedade tem que ter. Tá ótimo. Então, eu vou ter 5 milhões a mais, entre aspas, no orçamento. Ótimo. Aonde esse dinheiro vai aparecer? Aonde esse dinheiro vai ser aplicado? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou resolver um novo aterro? Eu vou resolver um problema da saúde? Eu vou resolver um problema do bairro A que não tem UBS? Então, essa é uma discussão que vocês também têm que travar em relação a isso. Porque isso vai acontecer e essa é uma discussão que sempre vem à tona. Tá bom? Continuem a discussão. Doutor, vou fazer uma pergunta, estava conversando com o vereador. O senhor diz aí que o projeto ele prejudica alguém e favorece alguém. Mas é muito complexo fazer um projeto, né? Um projeto que todo mundo fique satisfeito, concorda? E, por exemplo, como é que vai fazer para o projeto? A gente pode retirar ele, até pode retirar, no caso, mas o prefeito pode retirar, e estudar melhor. Agora, o senhor tem assim, desculpando, professor, o senhor tem assim uma ideia do que pode se fazer para melhorar esse projeto? O senhor tem, por exemplo? Porque, por exemplo, como que vai fazer? Como que você vai fazer? Uma casa que tem 300 metros, mora um casal. Como é que vai saber que mora um casal só lá? É difícil. Tem que ter um parâmetro para poder chegar num consenso. Você concorda comigo? O parâmetro que existe você não tem, é o que eu falei, não tem como a gente pesar individualmente. Tá? Então, você cria um parâmetro médio, porque eu acho, o Júnior pode completar isso daí, mas no estudo do Plano Cidades Limpas que o CISBRA fez, foi feito um estudo que a gente chama de gravimetria, né? E um estudo de rota de coleta de lixo, né? Isso me parece que foi feito individualmente, né? O que acontece em relação a esses estudos? Em relação a Itapira especificamente, os senhores podem verificar no plano, deve ter um estudo por região de quanto que cada região gera de lixo, né? E esse é um estudo que, se ele não tiver individualizado, ele pode ser solicitado, exigido que ele seja feito. Ou seja, a partir do momento em que esse casal, vamos usar o exemplo de um casal de idosos, que eu coloquei isso como exemplo, mas eu talvez não consiga chegar a um ponto de definição tão específico que eu consiga saber exatamente o que aquele casal vai gerar. Mas, na média, você consegue ter porque os bairros, eles têm, de uma forma geral, uma composição relativamente homogênea em termos de classe socioeconômica. Então, a média gerada, ela é relativamente parecida, lógico. Uma residência mora 5, a outra residência mora só um casal, mas, na média, aquele bairro vai ter uma composição menor ou maior do que um outro determinado bairro. Então, eu consigo identificar por determinadas metodologias o quanto que isso está me gerando de taxa. E aí vem uma questão, nós conversávamos um pouco antes da reunião, mas é importante, eu não falei isso, mas só para a gente frisar, que é o seguinte: a partir do momento em que se eu fizer isso daí de uma forma mais específica, ou seja, o bairro X, ele está pagando tanto porque ele gera tanto, eu consigo trabalhar por um mecanismo que não está no projeto, mas ele seria importante que ele ficasse vinculado, a questão da intensificação da educação ambiental. Porque vamos pensar o seguinte: eu tenho um bairro que gera 600, eu tenho outro bairro que gera 800. Eu consigo, por mecanismos técnicos, identificar por que essa diferença é tão grande, né? Essa diferença é grande, será que é porque um determinado bairro ele gera mais reciclado? Porque o volume de reciclado ele não está nessa conta.
Então, um bairro que trabalha melhor o reciclado, ele vai ter menos lixo, Sim, menos sim. resíduo sólido. O que trabalha pior vai ter mais. Isso eu consigo trabalhar por educação ambiental. Na teoria, se eu trabalhar bem isso, ao longo dos anos, o que acontece com a minha taxa? Ela diminui o valor. Porque eu aumento o volume de reciclado que vai para a cooperativa e eu diminuo o meu resíduo que vai para o aterro. Ou seja, eu faço uma compensação que, como essa taxa ela vai ter composições, não nesse mecanismo desse projeto de lei, mas vocês podem criar mecanismos, discutir mecanismos de composições diferentes, à medida que eu implementar educação ambiental e fizer a população trabalhar efetivamente com melhor qualidade de reciclagem e tudo mais, eu consigo ter uma diminuição nos custos totais, né? E aí sim trabalhar uma taxa menor. Isso vai fazer parte do processo de educação ambiental. Porque nesse projeto nosso, presidente, as casas, vamos falar, a casa de 100 metros vai pagar o que hoje? R$8 mês? A casa de 100 metros? De 100 metros seria por volta de R$11,70. Mês. E o maior, vamos falar, uma casa de 400 metros aí, seria uma média de R$70. Por volta de quase R$50. Tá. Então, mas é difícil para saber. Porque, por exemplo, eu vou citar um assunto aqui, doutor, não vou me exibir no meu dizer aqui, que eu não sou de exibir. Eu tenho uma filha que tem uma casa na Santa Marta, Liseu. A casa dela tem mais de 300 metros quadrados. Era o marido e um filho. Falei, mas vou pagar. Falei, minha filha, infelizmente tem um parão para não. Como é que vai fazer? Para dividir essa casa, sair escolhendo casa. É difícil fazer o projeto disso aí. Então, vou lá bem, Maurício, vou lá bem, ver aí, sentar com os 10 vereadores, sentar, conversar, e ver uma composição para poder ser. Pode melhorar o projeto. Lógico, a conheça dos 10 vereadores, para não ficar essa briga aqui, fazendo política dentro da grupo, não vira nada. Então, nós precisamos fazer o projeto. O senhor bem disse que é lei, precisa fazer. Precisa ter essa lei, essa taxa. E tem que chegar no consenso para conseguir. Se até ficar brigando aqui, xingando, não vai chegar a lugar nenhum. Concorda? O vereador, você quer fazer uma pergunta ainda, vereadora Beth? Por favor. Eu quero falar para o doutor Rodrigo que ele chutou a bola e fez o gol. Quando o senhor falou que pelas faltas de medicamento, pelo déficit de funcionário, então eu acredito que foi orçado e o executivo não teve o cuidado de distribuir esse dinheiro do orçamento. E aí, quando se pôde, nadou de braçada, perdoando dívida e escondendo dinheiro da venda do SAI. É inadmissível, eu não consigo colocar em mim essa taxa do lixo. Não tem mais o que falar disso daí. Eu não aceito. Bom, primeiramente, eu acredito que nós já não temos mais perguntas técnicas a serem realizadas. Eu gostaria muito, em nome de todos os vereadores, doutor Rodrigo, de agradecer a Vossa Excelência estar presente aqui nesta casa. Gostaria muito de agradecer também ao senhor Hilário pela presença nesta casa, aos colegas vereadores que, apesar das divergências de opinião, como o vereador Dirceu diz e como a Vossa Excelência diz, é uma taxa que talvez deva ser instituída, mas os moldes dela devem ser amplamente discutidos nessa casa, até que se chegue a um consenso. Agradecer a toda a população que também está presente, que faz parte também da construção dessas leis. E essa presidência declara suspensa a sessão por 10 minutos, para que nós, após isso, possamos retornar aos trabalhos. E peço para que a gente possa fazer uma foto com todos os vereadores na presença de Vossas Excelências. Suspensa a sessão por 10 minutos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores.
Pô, tá todo mundo agora. Carlinhos Sartori, Luan, Dirceu, Toninho, Dr. Rafael, Dr. Maurício, Beth, César, Mino, professora Marisol. Esgotado o tempo do pequeno expediente e do expediente, passamos de imediato à ordem do dia. Requerimento 362/2017, voto e congratulação com o estudante e atleta tapirense Marcos Eduardo Hermenegildo Sartório pela brilhante participação no Campeonato Paulista Universitário de Karatê. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir adiamento para a próxima sessão novamente. Regimentar o pedido. Está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos por unanimidade. Requerimento adiado para a próxima sessão. Sem mais matérias constantes na ordem do dia, essa presidência agradece a presença da população, do público presente, dos vereadores, dos funcionários da casa e declara encerrada a sessão.